Fala, querido aluno do Seduca Journey, beleza? Vamos aí fazer a nossa revisão então do conteúdo do ensino médio, primeiro ano e primeiro bimestre. Tá? Nós vimos 6 capítulos ao longo do bimestre, então é muita informação, eu sei disso. Tá? Então eu vou tentar sintetizar, aqui no quadro tem alguns conceitos que eu julguei ser um pouco mais importantes e que deles derivam as outras informações. Tá? Então eu vou falar por aqui. E a partir disso, então, no teu estudo em casa, você vai aprofundar uma ou outra coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente passou a falar, a gente passou a usar alguns termos de ecologia, né? Para poder falar a respeito desse assunto aí, que é boa parte do assunto do ensino médio, vai se tratar de ecologia e dos desenvolvimentos que o homem tem feito ao longo da história, né? Que às vezes afetam para pior ou para melhor aquilo que é a interação do homem com a natureza. Tudo bem? Então, primeiro, a gente estava falando, uma das primeiras coisas que nós falamos foi sobre fatores bióticos e abióticos. Qual que é a diferença de um e de outro? Na ecologia, a gente trata de fatores bióticos, tudo aquilo que é orgânico, ou seja, aquilo que vai entrar nos ciclos da matéria e tal, ao longo dos processos. Tudo que vai morrer, tudo que é ser vivo. Então, eu estou falando de biovida, né, bióticos, fatores bióticos, então aquilo que tem a ver com a vida. Fatores abióticos é o camaradinho ali que não tem a ver com vida. O que é um fator abiótico? Uma montanha, por exemplo. Com uma montanha eu estou falando de vários nutrientes ali que estão compondo essa região, então eu estou falando de fatores abióticos. A significa não, ok? Então abióticos seria sem vida e bióticos seria então com essa vida do planeta em torno dele, ok? Então essa é a diferença entre fatores bióticos e abióticos. Dentro do bioma, dentro dessa biota, a gente falou então sobre nichos ecológicos e habitats, que são as regiões, né, que a gente acaba falando e vai falar muito sobre isso na ecologia. O que eu vou pedir para você tomar cuidado? Quando a gente fala de nicho e habitat, parece ser a mesma coisa, não é mesmo? Fala, aquele negócio lá dos bichos vivem, lá, aquela história toda. Quando eu estou falando de habitat, eu estou falando da parte geográfica onde ele está, ok? Por exemplo, não existe girafas na Amazônia, né? Você já deve ter visto a polêmica da girafa amazônica, mas o habitat dela seria então a savana africana, né? Então é ali o local onde eu vou encontrar as girafas. Nicho ecológico é onde eu consigo ter um local onde as interações com os seres vivos e o bioma que está ali, onde ele permite vida para a girafa. Ou seja, não adianta nada ela estar no local geográfico se não tem essa relação, se não vai ter alimento para ela, se não vai ter as interações, a temperatura adequada, enfim, que vai permitir a vida ali. Então, quando eu falo de todo esse conjunto, estou falando de um nicho, ok? De todas as circunstâncias que promovem a vida naquela região. Habitat, eu estou falando do local onde ela está, tá? Por exemplo, o nicho ecológico que você está é a sua casa, mas o seu habitat é o sofá, porque você não sai desse sofá, né? Mas o sofá não te sustenta, então toda a dinâmica da tua casa é que vai sustentar você. Claro que eu estou fazendo uma piadinha com você agora. Então, nicho ecológico e habitat é essa trocadilho aqui que você tem que ter. Quando eu falo de ecossistema, então, ecossistema é toda uma região, ok? Onde eu tenho essa interação entre seres vivos e o meio onde ele está. Tá? Quando eu estou falando então de ecossistema, eu estou falando da chuva que vem naquele local, eu estou falando da região onde ele tem, estou falando do grupo de animais que interagem, inclusive tem tipos de comunidades, né? Onde estão essas comunidades, o que é a comunidade? É um grupo de populações. Eu tenho um indivíduo, pode ser lá um pinguim. Pinguim é um indivíduo. Quando eu estou falando de população, eu estou falando de vários pinguins. Quando eu estou falando da comunidade, eu estou falando do pinguinzinho primeiro, de toda a comunidade, de toda a população de pinguins, e estou falando de outras populações que vivem junto nesse mesmo local, como por exemplo lobos marinhos e outros peixes, enfim, tá? Isso não seriam as comunidades, é um agrupamento de várias populações. Essas comunidades, em interação com o meio, vão criar um ecossistema. Fera? Beleza.
Segundo capítulo, então, a gente entrou já para falar sobre esses ecossistemas aqui, e existem basicamente assim, ecossistemas aquáticos e ecossistemas terrestres. Vou pedir para você dar uma boa verificada nesses dois. Ele começa com os aquáticos lá, fala do aquático marinho, depois ele passa para o aquático de lagos e rios. Então tem algumas características, dá uma passada ali para você ver, principalmente os conceitos que estão em negrito na sua apostila vão favorecer bastante essa construção do todo para você, ok? Então ambientes aquáticos, aquela zona abissal do oceano, né, zona pelágica e tudo mais, alguns conceitos que estão lá, é importante você dar uma olhadinha para a sua prova, ok? Ambientes terrestres também, né? Ali entram alguns dos conceitos que a gente trabalhou e falou bastante a respeito desses ecossistemas terrestres. Neles você encontra então uma coisinha chamada biodiversidade, né? Esses ecossistemas terrestres, você vai ter lá, por exemplo, a gente trabalhou, inclusive tem um capítulo inteiro falando sobre isso, sobre os ecossistemas do Brasil, né, e os biomas brasileiros. Então vai ter lá floresta amazônica, mata atlântica, enfim, cada uma tundra, taiga, né, aquela agrupamento que você já está ouvindo falar desde o 7º ano, tá? Não vou dar uma ênfase muito grande para isso na prova, ok? Mas isso não deixa de ser importante, por isso talvez caia uma questão na sua avaliação a respeito dessa questão, tá? Dos biomas, enfim. Isso mostra o quê? Essa montoeira de ecossistemas, essa relação que tem envolvendo aquáticos e terrestres e tal, obviamente me joga direto para a questão da biodiversidade. Essa biodiversidade nada mais é do que a diversidade de vida que eu vou encontrar no mundo. Você tem um monte de animais, né, que estão espalhados por aí e eles fazem então essa composição do nosso ecossistema, ou então da nossa biosfera, né, que é a esfera terrestre, digamos assim, onde eu encontro toda a matéria viva do planeta, ok? E tem um capítulo, que é o capítulo 4, que ele fala sobre interações, tá? Então, ali tem algumas interações, aquelas, como que os seres humanos hoje aprenderam a usar a mordomia, a administração dessas informações para promover o estudo da ecologia. Uma delas é a referente a taxas de mortalidade, natalidade, né? Aquelas taxas todas lá que tem ali em meados da página 100 do tua apostila, que vai falar a respeito desses assuntinhos aí, ok? Então, por que é importante saber que um animal tem a taxa de natalidade, taxa de mortalidade deles? Eu vou encontrar se há um desequilíbrio ambiental, né? Então eu faço ao longo de um ano esses números e aí a gente tem uma informação onde eu posso intervir de alguma maneira, causando então um impacto menor na natureza, ok? Outra informação que tem na sua apostila, que acho mega importante você dar uma olhadinha, página 133, tem um quadrinho lá, inclusive, das relações intraespecíficas e interespecíficas envolvendo as espécies. Lembra lá que a gente falou sobre algumas delas lá atrás, ainda no 7º ano, depois a gente voltou a falar, agora no ensino médio, já falando sobre, por exemplo, como que acontece a interação entre a abelha, né, naquela colmeia, que tipo de relação é essa que elas têm ali dentro, ou então, por que aquele jacaré fica com aquela bocona aberta e os passarinhos ficam ali aproveitando aquele resto de comida que tem ali em cima, os pássaros que ficam em cima do boi, detonando os carrapatos que estão em cima dele, né? Que tipo de relação é essa? Então, existem lá dois tipos de relação e ele está descrito e tem um capítulo todo falando sobre os tipos de relação, ok? Dessas interações ecológicas. Intraespecíficas, relações que existem entre a própria espécie. Interespecíficas, relações entre espécies diferentes. Beleza? Depois de ver isso daqui, gente, a questão do ecossistema aqui, no capítulo 2, nós falamos lá, então, tinha uma parte que falava sobre a atmosfera e sobre a água, a importância da atmosfera nos ecossistemas e a importância da água nos ecossistemas. São duas informações mega importantes porque eles estão também na continuidade do nosso conteúdo aqui, né? A gente passou a falar sobre matéria e energia e como que acontecem esses ciclos, né? Essas relações aí a gente falou sobre eles. Então, basicamente, a gente falou sobre a questão da energia, né? Iniciando então toda a matéria energética envolvendo
envolvendo a energia no planeta, vem do Sol. Então, o nosso Sol é a nossa fonte de energia planetária, né? A gente acaba absorvendo essa energia nas folhas, né? A gente não, né? Os nossos seres autótrofos lá fazem a absorção desse nutriente na fotossíntese. Não é do nutriente, eles absorvem os nutrientes e a energia, então, acaba ficando armazenada naquela molequinha lá de carboidrato que eu e você acabamos usufruindo disso, tá? Então faz parte um pouco dessas relações aqui, a gente começa a jogar aqui para dentro. E aqui entra a questão da água e da atmosfera um pouquinho adiante, né? Então o Sol, né, com 150 quilômetros de distância da Terra, ele consegue fazer essas interações aí. Falamos sobre a questão dos raios solares, falei para vocês a respeito da questão da fotossíntese, né? Então, um esquema onde a seiva elaborada sobe, é transformada nas folhas e libera, então, o oxigênio para que eu e você possa usufruir. Então, eu estou falando aqui de atmosfera e estou falando de água. Por quê? Porque aqui eu estou falando de uma interação gasosa e também estou falando quem é que conduz isso daqui. A bendita da molequinha da água, que a gente vai falar um pouquinho adiante, mas que através da capilaridade ela consegue subir como se fosse um canudo da árvore e ele consegue chegar até a folha mais distante. Então é um troço absurdamente bem feito aqui que Deus colocou para eu e você. A cadeia alimentar é uma das relações aqui, dessas interações interespecíficas. Por quê? Eu estou falando, no caso de seres, aqui eu estou falando de uma cadeia alimentar, por quê? Porque não tem relação cruzada entre mais de uma cadeia. Então aqui, os fitoplânctons, que são as plantas, né? Os zooplânctons, nesse caso o crio, o crustáceozinho que se alimenta deles. Esse pinguim se alimenta de crio e esse pinguim é o alimento da foca ali, que vai acabar devorando ele. Então eu estou falando de uma cadeia alimentar, neste caso estou falando de tipos de interação que a gente tem também entre eles aí. Ok? A energia então ela é armazenada dentro das folhas, né? E aqui a gente consegue computar então pelo um cálculo também que é feito, né? Entre a quantidade de energia que os produtores conseguiram transformar em biomassa ao longo do ano. Ou seja, esses caras fizeram o que com essa energia que foi absorvida, né? Então eles passaram adiante, a gente tem a produtividade primária bruta e a líquida é a quantidade que ele produziu e com a diferença daquilo que foi consumida pela própria planta. Isso determina o quê? Determina que parte dessa energia que foi produzida pela folha ou pela planta, pela gramínea aqui embaixo, ela vai, com o longo do tempo, vai passar ao longo da cadeia alimentar. Tá? Então, esse veado aqui, por exemplo, que está se alimentando da gramínea, essa gramínea fez a fotossíntese, absorveu parte dessa energia e ficou com ela, mas uma parte ela gastou nos processos metabólicos, então vai para o ambiente. Aquilo que ficou, esse gado ali acaba comendo, então comendo uma parte fica na carne, outra parte ele libera nas funções dele mesmo, e assim por diante, né? Então aqui eu também estou falando de um fluxo de energia que está rolando neste ambiente aqui. Tá? Esse gráfico também está dizendo basicamente a mesma coisa para eu e você. Fluxo da matéria, lembra daquela historinha? Um dia você vai morrer, o seu corpo irá se decompor. Aquela história lá, lenga-lenga, que eu vivo contando, que faz com que essa cadeia alimentar você passe a sofrer ação desses decompositores. Também estou falando aqui de cadeia alimentar. Quando é que eu tenho uma teia alimentar? Quando uma cadeia é intercalada por mais de uma. Então, várias cadeias se cruzam aqui dentro, uma espécie passa a ser devorada pelo musaranho, mas ela também é devorada por um tico-tico, que é um passarinho ali. Então, este gafanhoto, ele está em mais de uma cadeia alimentar. Logo, quando essas cadeias se entrelaçam, eu tenho uma teia alimentar, ok? Depois a gente falou, então, sobre as pirâmides ecológicas e a importância delas na questão do estudo, né, da ecologia, onde eu consigo tirar informações referente àquela quantidade de animais que eu tenho ali. Então, estou falando aqui a quantidade em grama por metro quadrado de produtores. O consumidor primário precisa de uma quantidade maior de produtores para poder consumir e assim por diante. Vai reduzindo ao longo da cadeia o número de indivíduos e também a quantidade deles, né? Então aqui eu estou falando da pirâmide ecológica, esse caso é uma pirâmide invertida. Como assim invertida? Eu tenho uma árvore com 250 insetos em cima
e 1.500 parasitas que estão nesses insetos. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma pirâmide invertida no número de indivíduos envolvidos, ok? E aqui eu tenho ela em uma pirâmide de biomassa, onde eu tenho a quantidade de matéria mesmo envolvendo esses seres. Eu tenho muito mais produtores no ambiente do que os herbívoros que vão devorar isso daqui. Por quê? Porque se eu tivesse mais herbívoros, ia acabar os produtores. Logo, acabava a vida inteira. Porque eu não tenho comida nem para os herbívoros, e nem para os carnívoros, e nem para ninguém mais. Então, logo, Deus ele já cuidou disso quando criou a nossa biosfera. Tem muito mais seres produtores no ambiente do que outra coisa, ok? Vamos para o último slide, então, aí do nosso tema. Dá pausa. Ah, garoto, então tamo aí. Seduca Journey, de novo ali, a gente tá de novo na nossa última aula, essa parte podia ter cortado, não precisava ter falado, mas a gente viu então a aula passada sobre ciclos biogeoquímicos, né? Uma das aulas que eu mais achei sensacionais porque revelam boa parte daquilo que Deus é. Então, como eu falei da água, estamos nós falando aqui de novo sobre o ciclo da água, né? A importância da água, falei de algumas características, não só daquele ciclo básico da tiazinha do primeiro ano, do professor Marcelo lá do sexto ano, enfim, que deu essa aula para você falando sobre o ciclo da água. Agora, eu passei um pouquinho mais de profundidade também no assunto, falando sobre as moléculas e algumas características da água, envolvendo calor específico, por exemplo, onde a água aquece de uma forma muito mais lenta do que a areia, por exemplo, ou outras componentes da natureza. Isso faz uma boa diferença em ambientes onde eu tenho água. Por quê? Porque a agitação dessas moléculas faz com que eu tenha, pelo processo, o calor específico da água ser alto, eu preciso de uma quantidade grande de energia para fazer essa água aumentar a sua temperatura. Ao cabo que, quando eu paro de fornecer energia para ela, ou seja, quando chega a noite, que eu não tenho mais o sol, ela também desprende essa energia de uma forma lenta e gradual. Isso faz com que eu mantenha o ambiente aquecido durante o período da noite. Isso também é um bom contrassenso. Se eu for falar dos ambientes, por exemplo, como é um deserto, o deserto são regiões bastante secas. Como é muito seco, também eu não tenho quantidade de água, né, no ar, isso quer dizer o seco, e aí eu não tenho esse controle de temperatura. Um dos motivos dela ser extremamente quente durante o dia e extremamente fria à noite, com temperaturas próximas a 0 graus. Para você ter uma ideia, a areia, o calor específico da areia é de 0,01 em média, e o da água é de 0,1, ou seja, 10 pontos de diferença, 10 vezes menor a da areia. Logo, durante o dia, a areia aquece rapidamente, qualquer raio de sol aquece a areia. Logo, à noite, como ela aquece muito rápido, ela também desprende energia muito rápido. Isso faz com que o calor específico da areia não segure esse calor durante muito tempo, por isso, então, mais um motivo, né, dessa friaca noturna aí no deserto. Outra característica que comentei, né, a característica da água aumentar de tamanho, aumentar de volume, quando congela, isso foi uma sacada de Deus muito grande para fazer a coisa fluir aqui na Terra, né? Comentei do porquê desse espaço vazio dentro da sua bebida preferida, que é a Coquinha Zero, que eu sei que você prefere Coca Zero do que Coca normal, e nesse caso aqui, então a baita pedra de gelo boiando ali, eu estou falando de um iceberg que faz com que a água, quando ela congele, né, no caso a água congelou, essa característica da densidade dela ser aumentada faz com que ela boie. Boiando, então, ela tem duas vantagens. A primeira delas, essa água vai conseguir derreter novamente e vai se transformar novamente em espaço líquido, né? Se ela ficasse mais densa, que é o comum de todas as substâncias quando congelam, ela desceria e iria para o fundo do oceano ou do rio. Logo, não recebe mais raios solares, não tem mais degelo. E isso ia fazer com que essa camada de água que está ali em cima, que está passando frio também, ia também congelar e descer. E ela só ia voltar a ser líquida, uma fina camada dela, quando voltasse a mudar a estação e tal. Então, o que o gelo ainda tem de propriedade? Além de aumentar a densidade dele, o gelo também é um péssimo condutor de calor. Isso é ótimo,
Por quê? Porque ele faz uma camada protetora, não deixando com que a água que está abaixo dele congele. Logo, essa água que está em cima, quando começa a mudança de temperatura novamente e o ambiente externo, vai acabar tendo degelo e todo aquele ambiente fica aquático novamente. Se eu tivesse toda essa água do rio congelando, eu não teria mais a vida aquática nessa região. Então todo esse nicho ecológico iria por água abaixo e a gente teria um grande prejuízo ambiental, ok? Falamos do ciclo do carbono, né, do Lego de Deus ali, de manusear as coisas, montar e desmontar certos componentes, fazendo com que eu e você venhamos a sofrer, eu nem sei se tem soframos, venhamos a sofrer a ação de decompositores, que são fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias, então eles passam a desmontar esse carbono, toda a matéria que você faz parte, e outros nutrientes vão acabar pegando você. Lembra lá, um dia você vai morrer e o seu corpo irá se decompor. Então tudo aquilo girando no ciclo do carbono. Agora eu vou falar do ciclo do oxigênio, que nada mais é do que as trocas, né, as interações que eu e você fazemos. Aqui eu falei sobre o ciclo da água, o ciclo do oxigênio, onde ele também aparece na água, né? Então isso também ocorre com seres aquáticos. Mas aqui o mais comum, né, a fotossíntese, então, ou seres autótrofos, seres autossintetizantes fazem a síntese da própria comida, ou seja, eles produzem a própria comida. Logo, eu peguei a energia do sol, fiz a fotossíntese e liberei oxigênio para quem? Para um ser como eu e você, que está lá carpinando lá e respira. Respirou, foi para dentro de você. Essa troca acontece lá dentro na sua cadeia respiratória. Você libera o CO2, que é base de alimentação para a fotossíntese, e assim por diante. Ele capta o oxigênio, libera o oxigênio, capta o CO2, absorve a molécula absorve a energia solar, nesses ciclos biogeoquímicos que estão acontecendo aqui dentro, e aí tudo se mantém em perfeita harmonia e ordem. Além disso, falei também sobre a camada de ozônio, né? Existem alguns raios que são nocivos à vida na Terra, e a camada de ozônio, então, ela é uma camada protetora. Camada de ozônio formada, então, pelo O3. Talvez você não esteja vendo certinho aí, mas está no teu slide lá que já está no PDA. O O3, ele é uma molécula de oxigênio ligada, fazendo aliás, não é uma molécula, são 3 moléculas de oxigênio ligadas umas às outras, e essa molécula aqui, então, é que faz essa camada protetora. Alguns raios, eles vão quebrar essa molécula de O3. Quando ela quebra, essa molécula acaba aderindo, fazendo o O2. Quando o O2 é quebrado, essa molécula sozinha se liga a uma de oxigênio, ligando novamente a O3. Então, existe um equilíbrio também na produção e desmonte dessa camada aí, ok? Claro que eu não estou contemplando aqui os raios, os gases, né, poluentes que podem danificar a camada de ozônio, como CFC e outros mais aí que a gente chegou a usar em grande escala durante muito tempo, ok? Ciclo do nitrogênio, aqui tem uma camada de nitrogênio, né? Tem uma molécula de nitrogênio fazendo uma ligação tripla entre si. Se eu tivesse uma ligação simples, seria muito fácil de quebrar. Duas, um pouco mais difícil, mas ainda se quebra. Uma camada tripla, você vai ver lá, que você já deve ter visto em química, uma camada, é muito complicado de fazer desmontar essa cadeia, né? Quebrar essa ligação tripla que o nitrogênio faz com ele ali. Precisa de uma quantidade grande de energia para fazer isso, e quem faz são os raios. Então, quando o raio cai, esquece isso daqui que eu esqueci de tirar lá no teu negócio que ficou aqui ainda, esse raio, ele acaba fazendo o desmembramento dessas moléculas de nitrogênio. Quem absorve isso daqui vai ser as molequinhas das bactérias lá, as bactérias fixadoras de nitrogênio que a gente encontra no solo. Ela, por sua vez, vai fixar esse nitrogênio lá e a planta acaba absorvendo, e esse ciclo do nitrogênio entra, então, na nossa alimentação, enfim. Também falamos sobre no seu livro lá, tinha isso aqui é um slide que eu coloquei por conta de um último ponto que tinha na sua apostila, que fala sobre equilíbrio e desequilíbrio na natureza.
Então, estamos em um planeta com um ajuste fino. Compreender para manter é o lema. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos esses ciclos que nós falamos até agora, ele contempla aquilo que está funcionando. Uma vez que a gente interfira nisso, em uma menor escala que seja, eu posso ter um grande problema ambiental. Ok? Galerinha, resumo da ópera é isso aí para você, ok? Acredito que se você for por esses garranchos meus aqui do quadro, mais o que a gente viu nessas videoaulas, muito provavelmente você consiga resolver os teus exercícios com facilidade, ok? Biologia, então, o grande problema são esses nomes, né? Infelizmente a gente não tem como fugir, não fomos ensinados no latim e nem no grego, o que facilitaria muito a nossa vida com esse montoeiro de nome que a gente tem aqui, porém a gente vai ter que fazer um esforço dobrado agora aí, porque os nossos antigos estudiosos resolveram abandonar essas línguas aí, ok? Mas de um modo geral acho que você consegue dar conta, né? Você tem toda a capacidade e o conhecimento inspirador aí do Pai do Céu também para poder fazer o nosso melhor aproveitamento, tá? Qualquer dúvida que você tenha, manda lá no PDA. Eu tô achando até estranho, vocês estão interagindo pouco em questão de dúvidas lá. Eu preciso que você, se tiver dúvida, pode mandar, a gente vai interagindo por ali. Se for o caso, a gente marca uma live, alguma coisa assim lá por dentro mesmo, e aí a gente conversa. Beleza? Deus te abençoe, boa prova e é nóis!